Olá pessoal, aqui é o Éder Carneiro da Odonto Branding. Hoje nós vamos falar sobre conceito de estratégia. Este conceito ele é fundamental para o entendimento de todas as aulas que nós teremos para frente. Na verdade, nós vamos ficar muitos meses falando sobre marketing, sobre clínicas, sobre gestão e sobre pessoas. E estratégia está no cerne de todo esse processo de mudança. Estratégia é tudo aquilo que a gente vai criar para podermos realizar as mudanças que vão nos trazer a lucratividade pretendida, aumentar a nossa quantidade de clientes, aumentar a nossa precificação e valorizar o nosso trabalho como empresa. Então, para entender bem o que é estratégia, a gente precisa entender como que ela é vista hoje. E a estratégia, ela vem do grego antigo. Ela era uma palavra que definia uma função que hoje é semelhante à de um general do exército. Então, o estrategista era a pessoa que subia uma montanha e iria avaliar as condições de batalha antes que essa batalha ocorresse. Ele ia avaliar pontos de fuga, rotas de interesse, aonde que poderia se ter uma armadilha para pegar o inimigo. E tudo isso era de fundamental importância naquela época. As batalhas eram disputadas em campos abertos e só poderia haver um vencedor. Então essa palavra, desde a história antiga até hoje, ela ainda traz os seus conceitos enraizados e muitas vezes trazidos para dentro da empresa. E muitas pessoas ainda acreditam que a estratégia ela precisa ser vista como era antigamente, em termos de guerra. E é isso que nós vamos comentar bastante hoje, na nossa primeira aula. O embasamento para ela, e esse assim a gente sempre vai trazer esse embasamento, são esses 3 livros aqui. Na verdade, são 2 livros e a revista Harvard Business Review. Eu aconselho que quem tiver mais interesse, adquirir o Marketing 3.0 do Philip Kotler. É um livro que você encontra em português, não é um livro caro, e é um livro que para você vai te ajudar bastante, não é um livro de difícil leitura. Michael Porter já é um autor mais complexo. Talvez não seja o momento ainda, mas para o futuro pode te ajudar bastante. Michael Porter é um professor da Universidade de Harvard e muito do que ele produz é extremamente útil para todo mundo, no mundo inteiro. Muitas empresas seguem Michael Porter, eu particularmente sou um dos seguidores dele e o que ele fala realmente é muito interessante. Mas voltando ao nosso conceito de estratégia, a maioria das empresas, hoje, eu estou falando hoje, 2014, a maioria das empresas ainda pensa como uma forma de guerra. Então a estratégia é vista como essa imagem que nós projetamos aqui. Um mundo onde um tabuleiro de xadrez posiciona as diferentes empresas e as jogadas são estruturadas de forma a vencer um oponente. Ou então a estratégia é vista como uma disputa esportiva, onde apenas um vencedor poderá ocorrer. Os outros, infelizmente, terão que treinar para superar este vencedor. E esta é uma definição de estratégia extremamente malvada, extremamente deletéria. É uma definição que normalmente faz com que nós tenhamos uma visão muito limitada do que é a odontologia e do que nós podemos extrair dela como benefícios. As definições também de estratégia, elas podem variar de acordo com o setor de atuação que nós estamos. Por exemplo, o Google, ele define estratégia como uma conquista de mercado e ele produz alguns insights através disso. Por exemplo, 20% dos engenheiros do Google, os engenheiros desenvolvedores de produtos do Google, eles têm o tempo, se eu não me engano, 20% do seu tempo livre para criar o que quiser dentro da empresa Google. Ou seja, eles não têm uma tarefa para fazer durante 20% do seu tempo. Através desse tipo de estratégia, o Google conseguiu, por exemplo, criar o Gmail. O Gmail, que muita gente utiliza, ele foi criado fora do ambiente de trabalho do Google. E é um sucesso. E outros produtos do Google também surgiram a partir dali. A General Electric, que é essa empresa aqui, ela fabrica de muita coisa. Ela fabrica de celulares, a liquidificadores, a turbinas de aviões. Ela é uma das 100 maiores empresas do mundo.
E durante muito tempo, a General Electric, ela definiu toda a sua estratégia em ser a maior empresa, em ser a maior. Ela queria ser a maior. E durante um certo tempo, principalmente na década de 70, ela teve um crescimento muito grande e conseguiu conquistar quase todo o mercado. Na década de 80, ela entrou numa crise. Foi quando o seu CEO saiu e a estratégia da empresa foi revista, porque ela estava perdendo muito preço. Ela estava ganhando muito corpo, crescendo muito e perdendo preço. Coisa que a gente ainda vai ver em aulas futuras, sobre por que isso acontece com as empresas. Mas o que nos importa é a odontologia. E a gente vai ter que definir estratégia para o setor odontologia. Como que nós poderíamos definir a estratégia? Nós vamos trabalhar um conceito de estratégia de uma clínica diante da competição, de como essa clínica, diante da competição, alcançará um desempenho superior. Nós vamos trabalhar duas palavras aqui que são muito importantes, porque a definição aparentemente é simples, mas nós vamos trabalhar o que é competição e o que é desempenho superior. Essa é uma definição de Michael Porter, de 2012, e ela se encaixa perfeitamente em tudo que nós vamos trabalhar ao longo do nosso curso, ao longo destes 12 meses de curso, onde você vai ter contato com um nível de gestão extremamente aprofundado. Tá? Um dos termos também criado por Michael Porter, isso ele criou em 2006, foi o termo síndrome da competição para ser o melhor. Para a gente aplicar isso na odontologia, nós podemos dizer que eu preciso ser o melhor dentista, eu preciso ter o melhor produto, eu preciso ter o melhor serviço. Então, essa síndrome ela é o resultado de uma busca incessante de diferentes clínicas, profissionais, em ser o melhor dentro do teu trabalho. O melhor cirurgião, o melhor implantodontista, o melhor ortodontista, de oferecer o melhor produto, o meu implante é superior ao seu, a minha resina é melhor que a sua, e o melhor serviço, o meu atendimento é o melhor. Será que isso é o que realmente importa para o sucesso de uma clínica? Será que o que todo mundo está fazendo não vai fazer com que o mercado convirja para uma mesma função? Será que não vai aumentar a competitividade? Até que ponto eu inserir um novo produto no mercado vai fazer com que eu me destaque e por quanto tempo? Estas são as grandes dúvidas que a gente vai começar a pensar, porque através delas é que nós vamos conseguir planejar um novo conceito de estratégia. E o que a gente vai chegar como conclusão? Toda competição, para ser o melhor, necessariamente leva a uma competição destrutiva para toda a classe. Toda vez que uma classe ou um profissional busca ser o melhor, os outros profissionais que vão também agir em busca daquele primeiro, tentando desbancá-lo, isso vai gerar uma grande crise. Necessariamente uma competição destrutiva. Porque se eu compro um aparelho novo e começo a oferecer esse aparelho novo na cidade, falando que ele é o fantástico, o meu concorrente ele vai querer comprar também. E isso vai aumentar o custo do meu concorrente. E o meu outro concorrente, o meu terceiro, ele vai comprar também. Até que todos comprem. E a hora que todos compraram, aquilo deixa de ser uma vantagem competitiva. E aí você tem que comprar um novo produto. Porque você tem que ser diferente, você tem que se diferenciar. Existe uma ideia de que a cada minuto eu preciso me diferenciar mais e mais no mercado. E essa visão, ela tem sido colocada nas clínicas em termos de compra e aquisição de novas tecnologias e de novos produtos. Isso, inevitavelmente, aumenta a competição destrutiva e diminui muito a margem de lucro dos procedimentos. Porque a todo momento você está fazendo novos investimentos. E isso é deletério. Isso não é evolução tecnológica. Tá? Quando a oferta de bens ou serviços convergem, o ganho de um se torna a perda do outro. Como que eu quero explicar isso para vocês? Há muitos anos atrás, aproximadamente 10 anos atrás, a ortodontia estava chegando no ápice da saturação do mercado.
Neste momento, alguns ortodontistas começaram a oferecer a documentação ortodôntica gratuita. E até hoje a gente tem isso no mercado. Naquele momento, quem ofereceu a documentação ortodôntica gratuita ganhou alguns clientes por conveniência. Por conveniência. Agora, para ganhar este cliente, foi necessário fazer um investimento em pagar aquela documentação que antes eu não pagava. De repente, as clínicas começaram a arcar com o custo de produção da documentação ortodôntica. Se um ortodontista fez isso, a partir do momento que o segundo, o terceiro, o quarto, a cidade inteira começou a copiar essa inovação, entre aspas, porque não é uma inovação verdadeira, a partir do momento que houve a cópia deste serviço, ele passou a não ser mais uma vantagem e passou a ser comum oferecer pasta. Então, o que aconteceu? As pessoas começaram a perder por oferecer documentação ortodôntica. Por incrível que pareça, ao oferecer um produto a mais ao seu cliente pelo mesmo preço, você está tirando dinheiro do seu bolso e entregando dinheiro para o seu cliente. Isso é um primeiro conceito que você deve, uma primeira lição que você deve tirar dessa aula. Nunca se dá nada de graça. Perder dinheiro nunca. E toda vez que você dá algum bem para o seu paciente de graça, você está perdendo dinheiro. O que nós vamos trabalhar é em cima de geração de valor. E é esse o conceito de geração de valor que vai fazer com que você realmente aumente a sua lucratividade, aumente a sua clientela e se torne um profissional de sucesso. O que nós sugerimos no Odonto Branding para que você siga, e vai ser este o propósito de todo o curso, a competição para ser o único. Este conceito trabalha a ideia de valor, não de preço, não de prestação de serviço, não de competição. Quando você cria valor para o seu cliente está disposto a pagar mais por isso. Vou explicar para você o que é valor. Nós temos que diferenciar valor e preço. Preço é tudo aquilo que o meu cliente está disposto a pagar, seja através de dinheiro, seja através de esforço físico, seja através de esforço psicológico, para receber o meu tratamento. Então, quando você paga um dentista, você está pagando monetariamente o valor pedido, acertado, mas você também está pagando ele com o tempo que você vai lá, com seu medo de dentista que você tem que superar e com um monte de outras condições que são pessoais. Isso é preço. Preço é tudo aquilo que o cliente está disposto a doar para receber o trabalho odontológico. Valor tem um outro conceito. Valor é tudo aquilo que é percebido. Vejam que eu estou usando a palavra percepção. Valor não é aquilo que é recebido, é aquilo que é percebido. Se você vai a um restaurante e o atendimento é muito bom, você é muito bem atendido naquele restaurante, a sua percepção de valor aumenta para aquele estabelecimento. Você começa a achar que a refeição que custa R$100 não é tão cara. Porque você consegue receber valor agregado àquele preço que você está disposto a pagar. Então você paga R$100, mas você é recebido com um sorriso amável, você é recebido com uma educação, você percebe que aquele funcionário ele está preocupado com que a sua refeição seja especial. Isso é geração de valor. Toda vez que nós trabalhamos a ideia de valor, a gente consegue se diferenciar no mercado e a gente consegue aumentar o preço dos nossos serviços. Então, por exemplo, voltando à questão do aparelho ortodôntico, se lá na década de 80, década de 90, quando saturou o mercado, os ortodontistas tivessem acesso a esse tipo de informação que você está tendo agora, ele não ofereceria nunca uma documentação gratuita, mas ele ia criar métodos de fazer com que o cliente dele fosse melhor atendido dentro da sua clínica, dentro da clínica dele. E isso ia mudar totalmente a visão do cliente. E de repente a manutenção, que
que naquela época chegou a atingir a casa de um salário mínimo, ela não precisaria ser baixada. Porque toda vez que eu não trabalho a ideia de valor, a única variável que eu tenho para oferecer para o meu cliente é preço. Isso está ocorrendo nos últimos anos, nos últimos 5 anos principalmente, com a implantodontia. Foi uma especialidade que muitos fizeram porque ela se tornou altamente rentável e, de repente, a única proposta que diferenciava um implantodontista A do implantodontista B era o preço. Porque os implantodontistas começaram a trabalhar simplesmente com produção de dente, com cirurgia, instalação de pinos metálicos. E isso é um produto. Produto, se ele está venda no supermercado A ou no supermercado B, é o mesmo produto. Eu vou comprar onde é mais barato, é onde é mais conveniente para mim. Agora, quando eu crio valor associado à implantodontia, eu consigo aumentar o preço. Para vocês terem ideia de tanto que esse assunto é importante, o mercado de implante dentário, eu estou dizendo não o mercado da clínica odontológica, o mercado da indústria de implante odontológico ainda não trabalha a ideia de valor, pelo menos os nacionais. Nós vemos cada dia, quem trabalha com implante, que as empresas estão cada vez parcelando mais, diminuindo mais os preços, aumentando mais os prêmios para vender mais implantes. E se ela não faz isso, ela simplesmente não consegue vender. Por que ela não consegue vender? Porque ela não está trabalhando a ideia de valor. Agora, existe uma empresa, que é a Dentsply, ela está fazendo justamente o contrário. Ela criou um clube chamado Tissue Care Club, e este clube ele está produzindo resultados científicos, resultados clínicos com os implantes Dentsply, que são os implantes amplos. Então, quando eles vão apresentar o produto, eles não apresentam o implante. Eles apresentam os resultados que foram obtidos a partir do uso daqueles implantes, que são cirurgias muito bem feitas, que são procedimentos estéticos muito bem feitos, que é o que nós buscamos hoje em dia. Nós, dentistas, e os nossos clientes, eles querem resultados. Resultados, se possíveis, melhor. Quando você trabalha a ideia do valor gerado a partir de um produto, porque a ideia é, olha o resultado, que fantástico, mas esse resultado é conseguido pela tecnologia que o nosso implante tem. Então você consegue elevar a ideia de valor de um produto e não mexer, não ter que abaixar o preço, ir na contramão do mercado. Então a Dentsply consegue fazer isso, ela cobra muito caro pelos implantes dela, os componentes são todos caros, o kit é caro, mas ela conseguiu mostrar o valor para o cliente e ela está vendendo cada dia mais, enquanto as outras estão vendendo cada dia menos. Vai estar acontecendo fusão, a Neodent foi vendida, tudo isso por quê? Porque o valor que essas empresas estão demonstrando para o mercado está muito pequeno, eles ainda estão pensando que se o implante ossintegra, falar com o implante ossintegra é um valor, e não é, porque hoje em dia todo implante ossintegra. É como o ortodontista que lá atrás ofereceu documentação ortodôntica de graça. Hoje em dia todo mundo oferece, ou não todo mundo, mas muitos oferecem, e isso não é um diferencial competitivo. Muito pelo contrário, ele faz com que o seu custo aumente e ele faz com que o seu cliente diminua a sua noção de valor. Ele diminui a noção de valor do trabalho daquele que oferece ser produtos gratuitos. Produtos gratuitos, tá? Estou falando em produto. Então, nunca oferecer produto gratuito, mas trabalhar muito a ideia de valor. Para a gente entender qual é a grande capacidade do valor na nossa vida prática, no nosso consultório, o valor ele simplesmente vai diminuir a sua concorrência. A partir do momento em que eu crio valor para o meu trabalho, eu começo a atingir um público que busca aquele valor que eu estou oferecendo. Vamos supor que dentro da minha clínica eu vou trabalhar com um valor que seja segurança. Então toda a minha clínica vai ser construída, vai ser planejada, os meus funcionários vão ser treinados para que o paciente, para que o cliente sinta-se seguro dentro da clínica, em relação aos procedimentos, em relação ao resultado, em relação à estética.
Se eu consigo fazer a minha clínica se posicionar dentro da noção de segurança, eu vou atrair todo um público que busca segurança. E se você parar para pensar hoje, o que todo mundo quer é segurança. Quando eu consigo atingir essa ideia de segurança, eu diminuo a concorrência. Ao mesmo tempo, quando eu crio esse valor, eu aumento a minha lucratividade, porque agora eu posso cobrar mais caro, porque o meu cliente percebe o valor que eu tenho. E isso vai fazer com que eu aumente a minha lucratividade. Eu posso aumentar a minha lucratividade em até 5 vezes, gente. Lógico que num período maior, num período de 1 ano, 2 anos. Mas é possível aumentar a sua lucratividade em 1 ano, simplesmente aumentando o valor percebido pela clientela. Para vocês terem ideia do tanto que o aumento da lucratividade é real, nós tivemos em 2009 a crise americana. A última crise americana iniciou-se em 2009, que houve a quebra dos bancos lá e também a crise imobiliária. Naquele mesmo ano, a revista Forbes, ela publicou um artigo no final do ano, no início de 2010, desculpa. Ela publicou um artigo mostrando que as empresas que tinham alta confiabilidade dos clientes lucraram 388% a mais do que as outras, do que a média. Ou seja, mesmo em períodos de crise, que foi uma crise grande em 2009, tivemos muitos desempregos lá nos Estados Unidos, as empresas ainda mantiveram e aumentaram a sua lucratividade. Mas as empresas que trabalhavam no conceito confiabilidade, elas tiveram tudo a ver. Porque momento de crise, o que as pessoas têm? Desconfiança. Se as pessoas têm desconfiança, elas vão comprar daqueles que eles confiam. Em todos os setores, seja saúde, seja hotel, seja combustível. Você abastece seu carro no posto que você confia. Se você desconfia que aquele posto adultera o combustível, você não vai abastecer seu carro lá. E se você abastece o seu carro num posto que você confia, o dono daquele posto pode te cobrar 4, 5 centavos a mais, 3, 4% a mais, e você vai pagar, porque você sabe que aquilo ali é seguro. Essa é a grande ideia que você precisa vender na tua clínica. Aumento de lucratividade, ele só vai ser possível se você conseguir aumentar a ideia de percepção de valor. Uma outra grande vantagem que nós vamos ter ao aumentar o valor é diminuir o potencial de imitação. Porque o seu dentista concorrente, ele consegue imitar o teu aparelho de raio-x, ele consegue comprar a mesma cadeira que você comprou ou até uma melhor, ele consegue colocar uma fachada bonita como a sua, ele consegue fazer tudo aquilo que é produto físico, tudo aquilo que está à venda, ele consegue imitar. Se você comprou um aparelho XYZ e o seu concorrente acha que aquele aparelho está fazendo diferença para você e por isso você está crescendo, ele vai comprar. Agora, se não é por isso que você está tendo sucesso, se você está tendo sucesso porque você trabalha a ideia de valor, teu concorrente pode comprar o aparelho que for, que ele não vai ser como você. E se ele não vai ser como você, comprando o aparelho que for, ele não te imita nunca. Ele não consegue. Entenderam? A outra e a última grande sacada da geração de valor é gerar segurança. Você gera segurança a partir da percepção de valor. Porque tudo aquilo que tem mais valor perceptível, ele oferece maior segurança. Eu vou dar o exemplo para vocês num mercado que é altamente competitivo, que é o mercado de informática, o mercado de computadores. Nós temos apenas uma empresa que realmente consegue agregar um valor absurdo aos seus componentes, que é a Apple. A Apple, um computador da Apple custa o dobro do computador comum. Ele custa o dobro com a mesma configuração. E as pessoas compram porque elas percebem um valor agregado na marca tão grande que elas estão dispostas a pagar 100% a mais para comprar aquele computador, porque aquele computador passa a ideia de segurança. Ele passa a ideia de que ele não trava, que o sistema operacional é melhor. Então, quando você consegue colocar isso dentro da sua clínica, a sua percepção de valor vai aumentar. Você se distancia do seu concorrente.
Você cria um novo mercado. Você acabou de criar o que alguns autores chamam de oceano azul, onde você vai trabalhar com muita tranquilidade, sem concorrentes e com uma clientela potencial incrível. Este é o conceito básico que nós vamos trazer hoje para a estratégia. E, na verdade, nós vamos dizer, o que eu estou dizendo para você, é o que importa dentro da estratégia é criar valor. As aulas seguintes vão ser delineadas no sentido de ensinar como criar valor dentro da sua clínica. Porque criar valor para mim, na minha clínica, e criar valor para você na sua clínica não é igual. Porque o nosso público não é o mesmo, não é a mesma cidade, não é a mesma cultura, não são os mesmos serviços. Agora, a base de criação de valor, ela é científica. Se ela é científica, ela é reproduzível. A partir do momento que ela é ensinada, ela pode ser aplicada a qualquer outro setor. Por isso, a metodologia que nós desenvolvemos no Odontobranding para trabalhar a gestão de clínicas odontológicas, ela é tão eficiente, ela é tão confiável, porque ela não é só baseada em experiência pessoal. Ela é baseada em ciência e ela tem como coadjuvante a experiência de profissionais que conseguiram aplicar essa ciência e obterem bons resultados. É isso que nós vamos fazer com você ao longo do tempo. Então eu te aguardo na próxima aula e até breve.